Olá amigos, vamos tratar nesse vídeo aqui de um tema muito importante e relevante para o direito civil e para o direito do consumidor, a boa-fé objetiva, o princípio da boa-fé objetiva. Assunto relevante para os acadêmicos de direito e também para os candidatos a concurso público e exame da ordem. A boa-fé objetiva é sempre tema do dia e é preciso mapear de forma contundente esse princípio. O que pretendemos aqui é delimitar a atuação do princípio da boa-fé objetiva. Que princípio é esse? Eu costumo dizer que o princípio da boa-fé objetiva tem uma relevância significativa para o direito privado, de forma até a comparar a sua importância como o princípio da dignidade da pessoa humana tem para todo o sistema jurídico. Então, a boa-fé objetiva é um princípio de destaque para o direito privado. Mas que princípio é esse? Antes de mais nada, vamos traçar a distinção entre a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva, como a própria nomenclatura evidencia, tem uma conotação de subjetividade, de caráter interno ou psicológico. Eu poderia descrever que um sujeito agia de boa-fé subjetiva quando ele se comportava acreditando estar agindo conforme a moral, conforme o direito, conforme os bons costumes. Porém, com a evolução do direito, com a massificação das relações jurídicas, principalmente no âmbito contratual, passou-se a exigir uma conduta materializada. A boa-fé objetiva criou uma nova concepção. Passou a ser um comando comportamental, um dever de conduta. Então, se podemos definir o princípio da boa-fé objetiva como um comportamento materializado, uma conduta esperada, uma conduta desejada. Esse princípio da boa-fé objetiva, ele é estruturado no ideal de honestidade, lealdade e probidade. É essa a estrutura principal do princípio da boa-fé objetiva. A doutrina costuma dizer que é um princípio funcional, porque ele apresenta 3 funções no âmbito do direito. E eu posso aqui denominar essas funções e vamos analisar cada uma delas. A primeira função relevante da boa-fé objetiva é a função interpretativa. Essa função está amparada no artigo 113 do Código Civil, que determina que os negócios jurídicos serão interpretados conforme a boa-fé. O saudoso Miguel Reale apontava que o artigo 113 do Código Civil era um dos artigos mais importantes, ou é o artigo mais importante do Código Civil de 2002, principalmente porque traz essa essência da boa-fé objetiva, o seu ideal de vinculação com a eticidade, criando a regra de que a boa-fé se presume, a má-fé precisa ser provada. Então, pelo artigo 113, se estabelece como regra uma diretriz interpretativa para a boa-fé objetiva. Então, quando eu analiso um contrato, quando eu analiso um negócio jurídico, a presunção é de que os agentes agiram norteados pela boa-fé objetiva. A segunda função do princípio da boa-fé objetiva é a função delimitadora do exercício de direitos subjetivos. Que função é essa? O artigo 187 do Código Civil estabelece a figura do ato ilícito, decorrente da prática do abuso do direito. Essa segunda função vai estabelecer que o exercício do direito subjetivo praticado pelo agente, ele tem um limite, e o limite é a boa-fé, a partir da sua estrutura principal, da honestidade, da lealdade e também da probidade. O ideal dessa segunda função do princípio da boa-fé é estabelecer limites à atuação do agente ou do sujeito. Eu digo como um exemplo, o credor ele tem o legítimo direito de cobrar, poderá notificar judicialmente ou extrajudicialmente o devedor, porém, como exemplo,
O artigo 42 da Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor, não permite, no ato de cobrança, uma postura que expõe o consumidor a uma situação vexatória, ridícula, exponha ele a um constrangimento em razão de uma cobrança. Então, no exercício regular do direito, nós temos um limite, e o limite é a boa-fé. Sob pena do agente praticar abuso de direito, está cometendo um ato ilícito passível de responsabilidade civil. A terceira função de destaque do princípio da boa-fé objetiva é a função integradora ou criadora de deveres anexos. Como o civilista renomado Flávio Tartucci destaca, função criadora de deveres satélites. Que função é essa? Essa função vai permitir a criação de deveres anexos a essa estrutura principal, que eu disse agora há pouco, da honestidade, da lealdade e da probidade. Esses deveres anexos não integram um rol taxativo, e sim tão somente um rol exemplificativo. Podemos aqui apontar inúmeros deveres anexos. São deveres anexos da boa-fé objetiva o dever da informação. Os sujeitos contratantes, por exemplo, precisam guardar na relação jurídica contratual o dever de informar adequadamente, de forma clara, as circunstâncias que envolvem o negócio jurídico. Então, o dever de informação, inclusive, está expresso no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, como um direito básico do consumidor. Além do dever anexo da informação, nós temos em destaque o dever anexo da transparência. A transparência é muito próximo da informação, mas com ele não se confunde. O dever anexo da transparência exige limpidez, transparência, ausência de subterfúgios ou mensagens subliminares no âmbito das relações jurídicas contratuais, negociais ou até mesmo no âmbito da relação de consumo. Esse dever anexo é importante, principalmente no campo das relações envolvendo o direito do consumidor. O dever anexo seguinte que eu posso descrever é o dever anexo da cooperação ou assistência. Que dever anexo é esse? Os sujeitos contratantes precisam cooperar entre si para que o resultado útil do negócio jurídico seja alcançado. Então, a cooperação, a assistência é um dever anexo que decorre da estrutura principal do princípio da boa-fé objetiva. Eu vou ilustrar um exemplo para vocês perceberem. Imagine que um cidadão resolve comprar um veículo de um outro sujeito e esse veículo possui câmbio automático. E o adquirente declara expressamente que nunca teve um veículo com câmbio automático e que nunca dirigiu um veículo com essa característica. Cabe ao vendedor, para se adequar ao parâmetro da boa-fé objetiva, em especial do dever anexo da cooperação, contribuir, colaborar, informando adequadamente os atos e características de uso daquele bem, para que o fim útil desse contrato possa ser alcançado. Eu coloco ainda como um dever anexo da estrutura da boa-fé o dever anexo do sigilo ou da confidencialidade. Sigilo ou confidencialidade é um dever anexo implícito da boa-fé objetiva. O que quer dizer isso? Independentemente de constar como cláusula contratual uma previsão de segredo, as partes precisam guardar sigilo entre as informações, conteúdos, técnicas envolvidas em uma relação jurídica negocial. Então, outros tantos deveres anexos poderiam ser aqui descrevidos, porém eu destaquei para vocês que se trata de um rol exemplificativo. Nós poderíamos ainda ter os deveres anexos da assistência, o dever anexo em relação à acessibilidade e outros tantos que o operador do direito possa desenvolver ou criar que guardem conexão com a estrutura principal da boa-fé. Essa terceira função, a função integradora
ou criadora ganha destaque no artigo 422 do Código Civil. E esse artigo tem uma peculiaridade. Eu chamo a atenção dos amigos em relação ao teor e a dicção do artigo 422. Lá, o legislador tratou de dizer que, na realização de um contrato, os sujeitos, no momento da sua celebração e execução, precisam guardar respeito ao princípio da boa-fé objetiva. Olha a peculiaridade. O legislador ele foi omisso em relação a duas fases contratuais ou negociais muito relevantes. No artigo 422, faltou tratar da fase pré-contratual e da fase pós-contratual. Duas fases relevantes no mundo jurídico negocial que o princípio da boa-fé objetiva precisa incidir e precisa ser observado. No exemplo que eu descrevi anteriormente da compra de um veículo, eu apontei para vocês que era dever do vendedor cooperar e informar. A informação muitas vezes antecede a realização do negócio jurídico contratual, o que já exige a observância da boa-fé na fase pré-negocial. Na fase pós-negocial, eu preciso estabelecer com vocês a segunda observação. O dever anexo do sigilo ou da confidencialidade muitas vezes é inadimplido na fase seguinte à finalização do contrato. Então fica como dica, o 422 deve ser visto e interpretado a alcançar também a boa-fé na fase pré e na fase pós-contratual. Além dessas circunstâncias envolvendo as fases e funções da boa-fé objetiva, a doutrina majoritária apresenta ações reflexas da boa-fé e trata de figuras em destaque, que é a questão da venire contra facto próprio, a suppressio, a surressio e o tucoque. O que vem a ser cada um desses efeitos correlatos do princípio da boa-fé. De forma objetiva, a venire contra facto próprio, princípio que tem origem doutrinária e jurisprudencial, traz a ideia de tutelar o elemento confiança e busca vedar o comportamento contraditório, o que vem a ser essa incidência principiológica. O indivíduo que age reiteradamente de uma determinada forma, capaz de criar no outro sujeito a expectativa ou a credibilidade de que aquela conduta inicial irá permanecer ou continuar, ele não pode, com um comportamento abrupto ou repentino, se comportar de forma diversa, atacando e vilipendiando o elemento confiança. Nessa hipótese, poderá se aplicar o princípio da venire contra facto próprio ou com um efeito correlato da boa-fé objetiva. Ao lado da venire contra facto próprio, nós temos a suppressio e a surressio. Suppressio vem de supressão, de perda, a surressio de aquisição. Então, em relação a essa incidência correlata da boa-fé, se o sujeito ou indivíduo se comporta de uma forma tal por ter um direito, mas não exerce esse direito por um lapso temporal razoável, ele irá perder o direito que tinha em razão da suppressio. Perceba, não se trata de prescrição, que é a perda de uma pretensão, e muito menos de decadência, que é a perda de um direito pela inobservância em um lapso temporal previsto em lei. A suppressio eu não destaquei um prazo determinado da lei. Eu disse tempo razoável, tempo expressivo. Assim como a suppressio impõe a perda de um direito por quem não exerceu em um lapso temporal razoável, a surressio impõe a aquisição por quem exerceu esse suposto direito de forma continuada. E por último, o tucoque. O tucoque tem uma origem histórica na célebre frase atribuída a Júlio César. Júlio César, quando descobre que seu filho Brutus atentou contra a sua vida para herdar o império e o poder, deflagra a célebre frase tucoque Brutus file mio, até você, Brutus, filho querido. Qual é a lógica do tucoque? Não se comporte em uma relação negocial
como você não gostaria que o outro sujeito ou par da relação jurídica se comportasse. O TUCOC veda essa circunstância a partir do momento em que impede que o sujeito se beneficie de uma conduta torpe, de um comportamento torpe. O Código Civil traz previsão que se encaixa perfeitamente na questão do TUCOC. Seria, por exemplo, o caso do menor que oculta a sua incapacidade no momento da realização do negócio ou simplesmente alega ser maior e capaz para lá adiante, em uma eventual hipótese de inadimplemento, ele suscitar a nulidade do negócio realizado. Ora, o TUCOC vai vedar esse tipo de postura, o sujeito que busca se beneficiar em razão de um comportamento torpe. Essas são as considerações que eu promovo em relação ao princípio da boa-fé objetiva, com ampla incidência dentro do direito civil, com ampla incidência dentro do direito do consumidor e que passa de forma substancial por diversos ramos do direito. O princípio da boa-fé objetiva é um princípio por demais relevante. Fica sempre a dica: estudar o princípio da boa-fé objetiva é sempre relevante para o acadêmico do direito e para aquele que se envereda na caminhada do concurso público. Obrigado, meus amigos. Até os próximos vídeos com outras dicas, conteúdos de direito civil, direito do consumidor e uma abordagem jurisprudencial. Um abraço.